mas esquecemos de desmontar os privilégios, os subsídios, as concessões, os acordos passados. Está tudo montado aí. Nós temos que desmontar isso, fundo por fundo. Quem criou esse fundo aqui? Uma criatura do pântano político, um pirata privado e um burocrata corrupto. Um já morreu, o outro fugiu para Portugal e o outro está vivendo em Miami. E o fundo está lá, ninguém consegue pegar aquele dinheiro. O fundo está lá bloqueado. Ora, aquele dinheiro nos pertence, vamos lá desbloquear esse fundo, vamos desvincular esse fundo, vamos examinar para que serve esse fundo, a quem serve esse fundo. Os orçamentos brasileiros foram capturados por interesses e carimbados. E esses interesses mudam. A democracia mudou, pede outras prioridades, mas aqueles privilégios estão lá carimbados. Vamos examinar isso, vamos abrir isso, vamos conversar sobre isso abertamente. Isso é a função da classe política em qualquer país do mundo. Então nós estamos indo nessa direção. A coisa econômica, eu diria, examinando as nossas dimensões, tem agora, o Congresso está nos ajudando muito, quer dizer, possivelmente 1, 2 semanas vai ser aprovado um marco regulatório de saneamento. Isso é importantíssimo para o Brasil. A gente fala da Previdência, fala do petróleo, fala da cessão onerosa, fala do Pacto Federativo, fala da reforma tributária, tudo isso nós vamos empurrar, e o Congresso está empenhado também nas reformas, mas a verdade é que tem uma coisa chamada saneamento, água, esgoto, que é parte da civilização. Você não tem uma civilização, você não pode dizer que o Brasil é ainda um país civilizado se tem milhares de crianças morrendo por falta de água e esgoto. É coisa básica. E aí você vai ver a diferença de expectativa de vida entre as regiões mais ricas, Sul, Sudeste e o Nordeste. O principal responsável pela diferença de expectativa de vida é a mortalidade infantil. É um absurdo, quer dizer, depois dos 60 anos, chegar aos 60 anos, falar qual a expectativa de vida agora do maranhense, ou do cearense, ou do pernambucano, ou piauiense, e a do gaúcho, ou do mineiro, etc. Aí é praticamente igual, a diferença é 1 mês, 2 meses, está tudo igual. Agora, quando você pega no nascimento, então a partir dos 60 anos está igual. O nordestino que sobreviveu à matança enquanto faltava água e esgoto, dali para frente, ele é acima de tudo um forte, ele aguenta também o tranco. Só que o problema dele é chegar lá. O problema dele é quando você olha a expectativa de vida, aí a diferença são 8 anos, 10 anos. Por quê? Porque as crianças morrem por falta de água e esgoto e por doenças. Que matam justamente os jovens, as crianças. Então, essa MP do saneamento desbloqueia e abre todo um horizonte de investimentos para bilhões e bilhões de dólares que estão lá fora e estão aqui dentro, querendo entrar nesse universo, que é um universo estável. O consumidor da água, ou do serviço de esgoto, é estável, está ali, paga aquela taxa, dá uma boa taxa de retorno. Só que isso hoje está na mão do setor público, e o setor público transformou aquilo em aparelhagem política. Ali é que fica o sobrinho, o tio, o primo, o amigo, o fornecedor. E aí, quando tem o aumento das taxas de água e esgoto, você vai ver aquilo tudo é transformado em aumento de salário, em coisas desse tipo, e enquanto desabam os investimentos continuam descendo. Então viraram máquinas, aparelhos políticos que não entregam o serviço público para o qual existem, que é justamente o problema da água e saneamento. Então nós vamos resolver isso, é igual telefone. Faltava telefone quando era Telebrás. Hoje entregador de pizza tem 4. Né? Vai ser a mesma coisa com água e saneamento. Falta, por quê? Porque é tudo público. Na hora que entrar o setor privado, então essa é a diferença. O nosso governo acredita nos mercados, acredita nos investimentos privados. O Brasil vai se reconstruir através de uma economia de mercado. Nós vamos manter, sim, todos os benefícios dos mais frágeis. A inclusão social dos mais frágeis, através de proteger os que ficaram para trás, os desfavorecidos, os desassistidos. Tudo que for bom tem que ser mantido. Agora, nós acreditamos que a principal força da dignidade humana é a sua própria capacidade de trabalho, é o seu próprio emprego. Quando você vê as vítimas do socialismo, Rússia, China, Índia, todo mundo mergulhando nos mercados globais de trabalho, todo mundo saindo da miséria, 3,5 bilhões de eurasianos saindo da miséria. Quem estiver olhando da Lua fala que nunca tanta gente saiu da miséria tão rápido, através justamente dos mercados globais. Enquanto isso, nós do lado de cá
fechando a economia, regulando tudo, como eu uso a imagem sempre, 200 milhões de trouxas sendo atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, 4 fornecedores de pizza, 4 isso, 4... Não, está errado, nós queremos competição, nós queremos milhares de empresas nos atendendo, competindo com resultados na base do mérito, quem serve melhor ao consumidor. Então isso é uma determinação nossa, é uma direção nossa, é uma crença nossa, e é a diferença entre a plataforma social-democrata, que acredita no governo como quem faz tudo e tolera os mercados, e, ao contrário, o liberal-democrata, que é o cara que acredita na riqueza humana, no indivíduo que produz, nos mercados, para criar a maior dignidade, que é o emprego do ser humano, a capacidade de se autossustentar, mas que mantém a fraternidade com os que ficaram para trás. Não com o vagabundo que não trabalha e que fica explorando o orçamento público, e a todos os níveis, desde o picaretazinho, que vira militante político para não ter que trabalhar, até o bilionário que corre atrás de um banco público para arrumar um favor e em troca de financiamento político. Esses nós não acreditamos. Esse nós queremos deixar para fora do jogo. Nós queremos, sim, ser solidários e fraternos com os realmente frágeis e focalizar as políticas públicas. Então, eu diria que pela primeira vez nos últimos 30, 40 anos, existe a convicção de que nós temos que nos mover justamente no eixo que criou a riqueza ocidental: democracia e mercados. Temos um regime democrático forte, poderes independentes, o quarto poder, que é a mídia, quando ela não percebeu o fenômeno que estava acontecendo, que era a aliança de conservadores e liberais, subestimou o fenômeno que está acontecendo, perdeu a eleição, porque a eleição foi definida, a mobilização foi definida fora da mídia convencional. Foi definida através das redes sociais, ou seja, competição de novo. E o Brasil, justamente, é um dos 3 ou 4 mercados digitais mais fortes do mundo. É o país que mais tem agora startups na América Latina, fintechs. A competição bancária está aumentando, não só pela fintechs, que é a competição que vem do futuro, mas tem a do passado também, a empresa simples de crédito. Quer dizer, o sujeito que tem dinheiro, quiser emprestar, ele pode emprestar, ele conhece cada vizinho, sabe quem paga, quem não paga. Então isso tudo vai começar a comprimir os spreads, nós vamos abrir para a competição o setor também, os spreads vão ter que descer, vamos simplificar os impostos, reduzir os impostos. Então eu estou muito confiante de que o Brasil já está começando uma trajetória diferente de crescimento autossustentável. Nós vamos ter um longo ciclo nessa direção. Quando examinamos também os bancos públicos, o BNDES, por exemplo, está devolvendo. O BNDES tem uma carteira de 100 e poucos bilhões de reais com ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da JBS. Eu pergunto, para que um banco público tem que ficar com carteira de ações? Só para manter um portfólio grande e poder pagar salários altos para todo mundo, e privilégio, e benefício? Está errado. Ele tem que vender isso e devolver o que ele está devendo para o Brasil. Porque alavancaram os bancos para fazer favores para empresas companheiras, e o banco agora tem que reduzir isso e devolver. E é o que está fazendo, começa a devolver. Só o BNDES devolvendo os 500 bilhões que ele deve, como os juros estavam aí nesse período em média em torno de 10%, são quase 50 bi nos orçamentos públicos. É mais do que um Bolsa Família, que estava lá, estacionado lá, e que ele agora tem que devolver. Na hora que os bancos públicos começam a devolver isso, nós resgatamos a dívida interna. Então, por exemplo, 500 bilhões, em vez da dívida interna ser 4 trilhões e meio, cai para 4 trilhões. Você economiza brutalmente em juros. Isso tudo é dinheiro que vai para saúde, saneamento, educação. Então, nós estamos desalavancando esses bancos públicos e procurando suas vocações. Que tem que ser mais qualitativa do que quantitativa. Então, isso está acontecendo. Os eixos do BNDES vão ser saneamento, que é um eixo básico, acabamos de falar da importância de água e esgoto. Vão ser as privatizações, acelerar as privatizações, o apoio ao programa de privatizações, as concessões, porque, afinal de contas, os investimentos nos próximos 30 anos em aeroportos, em portos, em ferrovias, tudo isso vai ser mobilizado por setor privado. Vamos buscar dinheiro no mundo inteiro e também no Brasil para investir com o setor privado. Então, o BNDES vai estar apoiando também o programa de PPI, o programa de concessões, o programa de privatizações, o saneamento e também a reestruturação financeira de estados e municípios. O governador Zema, lá em Minas Gerais, está com problema financeiro, quer privatizar as empresas, chega no BNDES, encosta, recebe um dinheiro em avanço,
uma antecipação, à medida que for privatizado, é devolvido o dinheiro para ele, paga, faz a diferença, e ponto final, e vamos em frente. Então, tem um novo Brasil surgindo por aí, tem uma nova política funcionando e aprovando as reformas, tem um Congresso que está assumindo o papel de controlar os orçamentos e assumir a responsabilidade pública pelos resultados, e isso tudo foi possível porque nós trocamos o eixo. Entrou um governo liberal-democrata e com o escudo do presidente Bolsonaro. A grande verdade é que é um outsider, é um homem que olhou aquilo lá e falou, eu não quero desse jeito, nós vamos fazer de outro jeito, com patriotismo, determinação e apoiando a equipe. E a equipe também muito unida, todo mundo ajudando todo mundo. Então, nenhum desses resultados seria possível, e os resultados são acelerados. A mídia pode dizer o que quiser, pode dizer que não está tendo entrega, que não está isso, não está aquilo. A verdade a gente sabe. Quando tem uma sessão onerosa parada 5 anos e sai em 8, 9 meses, alguém fez alguma coisa. Quando tem um acordo do Mercosul parado há 8 anos e o Brasil fechado há 20 anos e sai o acordo com a União Europeia, alguém fez alguma coisa. Por que não fizeram antes? A reforma da Previdência foi feita. Por que não fizeram antes? O voto do Candir foi lá no governo Fernando Henrique, depois passou o Lula, passou a Dilma, passou o Temer. Por que não fizeram antes? Quer dizer, é o apoio popular, é o povo na rua mesmo gritando, queremos a reforma, queremos a reforma. As mídias sociais espolcando essa opinião para todo lado, e o Congresso também participando dessa mudança, entendendo que é o tempo de mudança e que temos que fazer a mudança. Então eu diria o seguinte, o Brasil está indo bem, não existe nenhuma redução de espaço democrático, essa conversa de quem não sabe perder a eleição, quer dizer, realmente reduziu o espaço democrático do social-democrata, ele tinha 100% do espaço democrático, só tinha Partido Social-Democrata, aí de repente agora ele tem 48%, porque os conservadores e liberais têm 52% e ganharam a eleição. Realmente reduziu o espaço democrático deles e aumentou bastante o do Brasil, porque o Brasil agora tem uma representatividade política muito mais rica. O problema não é ter 35, ter 18, nós tínhamos 35 partidos, mas todo mundo pulava com a mesma perna, perninha esquerda. Todo mundo só precisava pular de um jeito. Não é? E a reconstrução econômica de vários países no mundo, nós sabemos como foi feita. O Reagan reconstruiu economicamente os Estados Unidos, que estava com inflação de 2 dígitos. A Thatcher impediu que a ilha afundasse, né? A Inglaterra estava afundando. Se tivesse só trabalhista lá, tinha afundado, já tinha desaparecido. Apareceu uma liberal lá para salvar. O Ludwig Erhard reconstruiu a Alemanha. O Japão foi reconstruído pelo Partido Liberal Democrata. O Chile, que era mais pobre que Cuba, tem hoje a renda per capita 2 vezes do Brasil. Não dá para comparar. Olha o programa socialista de Cuba e olha o programa chileno. E vê quem trabalhou direito os últimos 20, 30 anos. É inegável. E basta olhar a Venezuela aqui do lado. Então nós não podemos ser cegos à realidade. A realidade é o seguinte, sim, temos a obrigação da fraternidade, que era das grandes religiões, que os socialistas pegaram, que a social-democracia tornou alavanca, mas a verdade é que os mercados também existem, desde os fenícios, os babilônios, os assírios, os mercados estão aí há muito tempo, produzindo riqueza para a humanidade, e trazendo riqueza não só material, espiritual, política, estética, cultural. Essa é a grande verdade, em vez dessa padronização bolivariana que leva à miséria. E nós estamos justamente no caminho da prosperidade, nós estamos indo na outra direção. Nós somos parte da civilização ocidental, sabemos quem somos e sabemos que mercados e democracia é a síntese correta, é eficiência com fraternidade. Então receberemos muito bem, temos fronteiras de investimento novas se abrindo, toda a infraestrutura brasileira para reconstruir. Todo o saneamento brasileiro para fazer, todas as desestatizações e privatizações e concessões que vêm por aí, todo petróleo de energia, de gás, óleo, energia elétrica, minerais, exploração mineral, minérios, riquezas naturais, tudo isso por fazer. Um país riquíssimo, mas que não soube mobilizar seus próprios recursos, porque não entendeu a potência e a força das economias de mercado. Atravanca de todo jeito, cria um cipoal legislativo, cria um inferno, um manicômio tributário, para impedir a produção. Pois nós estamos na outra ponta, nós queremos desentupir tudo isso e facilitar a produção, trazer investimentos, porque acreditamos nos mercados para criar riqueza. Obrigado, vocês são muito bem-vindos para investir no Brasil.
nossos agradecimentos ao ministro.